Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos começar a aula com uma mensagem e ela diz o seguinte, tá? Estude com dedicação e nada no mundo poderá te afastar dos seus sonhos, tá certo? Então, se a gente tiver dedicação, né, um objetivo e também, né, se comprometer a estudar para aquilo, a gente pode conquistar tudo. É só uma questão de disciplina e organização, que eu sei que vocês aí conseguem com certeza. Então vamos para a nossa aulinha do número 31. Aqui, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o processo de correção agora sempre conjunto, né? Então a gente vai fazer a correção aqui do capítulo 11 e 12 aí para vocês. Antes de tudo, sempre agradeça, né? Comecei agradecendo. A aulinha de correção é uma aulinha mais extensa, meus amores. Então, se organizem aí para poder fazer essa correção mais fácil, porque é essencial. Vamos lá. Capítulo 11. As regências brasileiras, tá, meus amores? Então, é aquele capítulozinho que a gente fala sobre o período regencial no nosso país. Então, vamos lá. Começamos aqui, né, esse processo de correção na página 232, tá? Então, peguem aí o livro e se organizem. Então, ele diz assim, com base no que foi estudado, quais foram os motivos que levaram ao surgimento do período regencial no Brasil? Então, vocês viram aí, né, que a gente teve um processo para esse surgimento, né, um contexto histórico que levou à criação dessas regências. Então, foram dois os motivos aí centrais decisivos para esse processo de regência. Primeiro, a abdicação de Dom Pedro I ao trono, né, e como ele pede para sair, ele abdica, né, desse trono, o seu filho seria o sucessor direto. Só que a gente tem um problema aí. O filho, né, de Dom Pedro, que seria Dom Pedro II, só tinha 4 anos e meio, por volta ali chegando nos 5 anos. Portanto, não poderia assumir, né, esse modelo aí brasileiro. Não poderia assumir o Brasil. Então, o que foi que aconteceu aí? Como ele estava impossibilitado de assumir, foi criado aí a regência que já estava previsto, né, aí nesse processo, né, da Constituição organizada no nosso país. Então, foi criado esse modelo aí de regência, né, primeiro aí baseado em 3 figuras, no finalzinho já em uma só, tá bom? E aí, ele coloca aqui na segunda questão, nesse contexto explique o voto de Cabresto. O que seria esse voto aí de Cabresto? Então, era, né, aí um processo que já estava, né, consolidado no nosso país, né, nesse processo de intenção. E nenhum grupo político, né, que disputava o espaço após a abdicação aí de Dom Pedro I havia participação popular. Nenhum dos dois grupos tinha essa vontade, o desejo aí do povo. Em função disso, tá, o voto, né, teve que ser obrigatório. Então, por isso aí, né, o voto de Cabresto. Porque quem votava nesse modelo aqui, né, era apenas uma pessoa, né, representando a aristocracia. E aí, essa participação se dava justamente por conta de uma obrigação. Então, a pessoa votava, mas votava de acordo com o desejo dessa aristocracia rural aí que dominava aquela população. Então, você trabalhava para mim, então era obrigatório você votar em quem eu indicava. Lembrando que naquele momento o voto eles poderiam ser observados, que não era, né, secreto. Aí, então, esse voto se dava aí, né, como a gente chama, de uma forma não livre, não espontânea. Então, as pessoas coibiam mesmo, coagiam, na verdade, essas pessoas a votar. Então, o voto dele era realizado aqui de forma intimidatória, tá? Violenta, através de uma prática, né, que ficou conhecida como esse voto de Cabresto, tá bom, gente? Que era obrigatório. Vamos colocar assim. Seguindo, aí ele coloca assim, comente os grupos políticos que se destacaram no período regencial brasileiro. Quais eram esses grupos, né, que tinham aí a função, né, política, que poderiam assumir a partir desse momento, né, da abdicação aí de Dom Pedro I? Primeiro, o grupo aí dos liberais moderados, né, vai ser o primeiro grupo aí, era
políticos, tá? Partidaristas, defensores de uma aristocracia de origem rural, que viam aí, né, nesse sistema da monarquia constitucional como a única forma de preservar, de permanecer as regalias deles, tá, ok? Então era justamente o que eles defendiam aí, vamos colocar. Não aceitavam participação popular, né, nem reformas de cunho social aí. Um de seus principais representantes foi justamente o padre, né, Diogo Feijó, que a gente já comentou aí. Então, primeiro aí os liberais moderados. Depois, os liberais exaltados, tá? Eram radicais que faziam oposições justamente aos moderados. Apoiavam a transformação social, mas com a pequena participação popular. Então, transformação social, mas que não tivesse a participação popular, né? Vamos entender aí. Eram pequenos proprietários rurais, tá? Conhecidos principalmente aqui como os farroupilhas. Suas principais bandeiras eram principalmente a questão da República Federativa e o modelo constitucional, né? Como eles já pediam aí, além da questão do voto universal e o fim do poder moderador, né? Aí vitalício. Então, era aí as exigências do segundo grupo. O terceiro grupo eram os restauradores, que vocês acham que vocês vão lembrar aí e também conseguiram mensurar. Eram defensores tanto do retorno de Dom Pedro I, tá, ao poder, quanto o da monarquia absolutista. Então, esses daqui queriam que Dom Pedro I retornasse e acabasse com esse modelo regencial que estava sendo posto aí. Seguindo, meus amores, a gente vai colocar aqui, né? Defina a regência trina e cite os membros da regência trina provisória e da permanente. Então, foi um sistema de governo, né? Justamente previsto na Constituição de 1824, ao qual afirmava, em caso, né, de uma pessoa para assumir, né? Ou seja, está vago aí esse processo, esse poder executivo, e da impossibilidade do herdeiro assumir esse trono, estabelecia-se esse sistema aqui, né, até que o próximo imperador tivesse condições de assumir. Então, era um modelo que estava previsto e que por isso foi colocado em prática. A regina trina provisória foi formada aqui, né, por 3, né, pessoas, como vocês vão lembrar aí, por isso o nome trina, tá? Nicolau de Campos, né, foi o primeiro, pelo Marquês, né, Caravela também, e Francisco de Lima, que já era um militar. Sempre eram 2 pessoas ligadas à questão política e um militar. A regência trina permanente foi formada por João Braulio, tá? José Costa e também Francisco de Lima, ok? Então, aí vai dar a composição, né, dessas 2 regências aí, tanto a provisória quanto a permanente. Seguindo aqui, meus amores, a gente vai colocar, né, aí já na quinta questão, quais foram as principais modificações determinadas aí no ato adicional de 1834 pelo regente, né, aqui o padre Diogo Feijó. O que tinha, né, nesse ato aí adicional que ele colocou aí nesse momento? Os principais pontos, tá? Foi a criação da Assembleia Legislativa, né, na província aí, mudança da regência trina para uma regência una, ou seja, de 3 para somente 1, né, uma pessoa, e essa única pessoa foi eleita justamente ele, bobo ele, né, minha gente? Com, né, o regente sendo eleito aí por voto popular para um mandato de 4 anos. E esse, né, essa pessoa que foi escolhida aí foi justamente ele. A extinção do Conselho de Estado e a criação aí do município neutro, que seria aí o Rio de Janeiro. Foram os principais pontos aí desse ato aí adicional, né? Principalmente essa questão dessa mudança da trina para a una, tá? Da regência trina para a regência una, vai ser colocada aí nesse ato. Sexta, analise a situação política durante a regência una de Padre Feijó. Então, o período da regência una, né, foi marcado por muitas instabilidades políticas, um momento aí de disputa, né, gritante, até porque só uma pessoa aí, né, administrando, governando. Então, todo mundo queria questionar e opinava muito, por isso um momento de grande estabilidade. Além de enfrentar grande oposição parlamentar, né, enfrentou 2 grandes revoltas.
a cabanagem, no Pará, que vocês vão lembrar, e a farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então foi um momento de grande instabilidade, grandes revoltas também. Aí já num processo muito doente, sem força política, ele acabou renunciando a este mandato aí em 1837. Tá bom, meus amores? E aí, né, em seu lugar, ficou Araújo Lima, né, o também regente único. Seguindo aqui, ele vai colocar justamente, né, o que foi a cabanagem, né, quem eram os cabanos. Então, o que foi aí a cabanagem? A cabanagem foi um movimento, né, de revolta, né, caracterizado aí por uma questão popular, de levante aí realmente popular, ocorrido aí na província do Grã-Pará, tá? Mas que também teve a participação de outros setores da sociedade, e aí não somente a questão popular. Outras pessoas também se envolveram, outros setores aí. Teve como principal líder aí dos cabanos, né, Eduardo Aguilin, né, vai ser aí esse processo. Quem eram os cabanos? Os cabanos, eles eram formados principalmente por populares, né, camponeses, mestiços, né, ribeirinhos, essa ala mais, né, de camada mais sofrida, vamos colocar aí. Indígenas também entravam aí nesses cabanos. E eles começam esse movimento, tá, que dura aí um período bem interessante, né, da nossa história. Seguindo aqui, ele vai colocar, né, após essa reflexão, identifique os principais objetivos dos cabanos, né, ainda falando desse movimento. Acabar com a exploração financeira sobre eles, né, então era o principal pedido aí, né, reivindicação. Fim da exploração do trabalho compulsório, ou seja, né, obrigatório aí, obrigado. Melhores condições de vida e também melhores condições de moradia, lembrando que eles moravam, né, em cabanas, por isso o nome cabanagem. A autonomia política, econômica da província também do Grã-Pará, né, foi um das reivindicações que entrou também posterior por outras camadas que se adicionaram a esse movimento. Depois, na terceira questão, ele diz assim, cite os principais objetivos desse movimento, né? Então, que movimento, professor? Ainda o movimento dos cabanos? Não, já que já estamos falando da revolta dos malés. Os principais objetivos da revolta dos malés foram a libertação dos negros, né, que ainda estavam no processo de escravidão, e também, né, gerar melhores condições de vida e trabalho, né, para esses libertos. Então, não era só libertar, era dar condições a eles também, tá bom? Matar todos os brancos e mestiços que, né, contestassem, que fizessem oposição a esse movimento. Então, a revolta dos malés tinha um caráter racial, tá certo? Então, por isso aí, né, foi aí também uma das grandes marcas desse período regencial. Seguindo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da revolta, né, ou Revolução Farroupilha, tá, que acontece aí no Rio Grande do Sul. Então, a revolta, a primeira pergunta que ele faz é o que foi, né, a revolta aí Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi um conflito, né, que durou 10 anos, o mais extenso aí, né, desse período, e também da nossa história de momentos de revolta, e envolveu tropas regenciais e também os chamados farroupilhas. Né? Entre os líderes a gente tem aí Giuseppe Garibaldi e a própria Anita, né, Garibaldi, que representa aí São Marcos desse processo. Reflita e elenque as causas da eclosão aqui da Revolução Farroupilha. Né? Por que ela surge? Esse conflito surge aí da disputa econômica, né, envolvendo diretamente a elite agrária e também pecuária da província aí do Rio Grande do Sul, que pagava altos impostos e não estavam nada satisfeitos com isso. Né? Portanto, aí disputava diretamente com essas tropas regenciais. Além disso, né, a questão da economia brasileira, né, que eles também queriam maior participação, e também alguns privilégios, né, que estavam sendo dados aí a outras províncias e não a essa. A sede, assim, como se deu o fim desse conflito, né? Foi um período, um conflito longo, e para se articular esse fim também, né, demorou um pouquinho. Então, como se deu o fim desse conflito? Por relações políticas, tá? Muito ligada à questão diplomática mesmo, tá bom? Então, após a proclamação da República Rio-Grandense, né, por Bento Gonçalves, vocês vão lembrar aí que a prova explicou, né, que foi um processo muito conflituoso e violento, o governo imperial, né, acabou cortando, né, desfazendo alguns impostos
para essa região, né? E a partir desse momento aí houve esse acordo para a finalização desse conflito, esse conflito que já se estendia aí por um longo período. Seguindo, ele vai colocar, né, o que foi o golpe da maioridade, meus amores. Coloca, né, um textinho introdutório e vem logo com essa pergunta aqui, o que foi esse golpe da maioridade? Foi, né, aí a ideia dos liberais republicanos, tá, que visava derrubar o período regencial. Então, a ideia é que essa regência permanecesse até que Dom Pedro II tivesse a idade de 18 anos para poder assumir, né? Mas com 14 anos, aí, né, chegando nos seus 15, foi dado o golpe da maioridade, onde ele assume, tá, o modelo, né, de governo brasileiro, mesmo sem ter aí a idade suficiente. Por isso o nome golpe da maioridade. É quando Dom Pedro II chega aí ao poder, tá bom, minha gente? Mesmo não tendo aí, né, a idade suficiente. Isso aí é o golpe da maioridade, como vocês vão lembrar aí, né, bem direitinho. Organizado principalmente pelos liberais republicanos. Que grupo político apoiou esse golpe e quais eram os seus interesses? A PRO, já disse anteriormente, né, foi apoiada pelos liberais, tá? Que organizaram e instalaram esse golpe da maioridade, né, no modelo aí político baseado no modelo republicano, né, já aí pensando nesse modelo e que acabou não acontecendo quando, né, Dom Pedro de fato chega ao poder, não organiza esse modelo que eles tanto queriam. Mas foi apoiado justamente por eles, né, porque eles tinham essa pretensão de já fazer o processo dessa proclamação da República, que vai acontecer, ó, anos depois, né, bem depois desse processo. Mas vamos lá. Capítulo 12, o segundo reinado brasileiro. O segundo reinado é o momento que Dom Pedro II chega aí ao poder. Vamos ver o que tem de questão aqui sobre esse segundo reinado. Começamos então, turminha, na página 254. Reflita e discorra sobre esse tema. Qual é o tema que ele está pedindo para vocês, né, conversar aqui? Justamente os primeiros, né, 10 anos do governo de Dom Pedro II. É o que ele quer que a gente comente aqui nesse momento. Então, as disputas entre os liberais e os conservadores seguiam, né, após aí o chamado golpe da maioridade. Então, as ideias revolucionárias visavam muito mais do que a ordem, né, daquele momento, que era uma ordem tanto aristocrática quanto escravista. Portanto, né, do que tinha aí relacionado ao processo de democratização dos meios políticos e econômicos. Então, nesse início de governo de Dom Pedro II, turminha, foi aí um processo organizado, né, mas que tinha um processo de disputa entre essas duas alas aí desse governo. Então, havia uma disputa aí para esse poder. Então, a ideia aí de Dom Pedro II foi justamente distribuir, dar um pouquinho o poder, né, em determinados momentos. Começando aqui, né, de início do governo de Dom Pedro, foi dado aí o poder aos liberais, né, para que eles pudessem formar e organizar, ajudar ele a governar. Foram 3 ministros, tá, para poder organizar esse processo todo, justamente, né, fazer esse processo de organização desses 10 primeiros anos. E aí ele ia alternando o poder na mão desses 2 grupos políticos desse momento. Seguindo aqui, ele vai colocar o que foi as eleições do cacete, né? Ficou conhecido assim, né? Qual era o intuito. Então, era o formato de eleição em que os eleitores eles eram levados, né, para votar de forma violenta à força, né? Por isso aí, quem se recusasse, quem não fosse, né, acabava sofrendo aí agressão, além também de agredir candidatos rivais, que era uma prática comum aí nessa eleição. Por isso que ficou aí, né, conhecida com esse nome, né, por conta da alta violência nesse processo aí dessa eleição. Tá certo, meus amores? Terceira questão, quais foram as principais mudanças propostas pelo Ministério aí, né, conservador, realizadas, né, implementadas por Dom Pedro II, que foi proposta aí, né, por esse ministro aí, mais ligado à ala conservadora e que, né, Dom Pedro II, ó, acatou, achou interessante e colocou. Restauração do Conselho, né, de Estado, que teria a função de cultivar, junto ao imperador, né,
não só cultivar, mas também, né, lançar as propostas e a organização desse processo. O poder judiciário, né, exercido pelo governo central e não pelas províncias, né? Então, outra mudança aí, então, ter essa autonomia dessas províncias que tinha sido dada nesse processo. A indicação, né, dos oficiais seria de obrigação do imperador, ou seja, o poder centralizado cada vez mais. O exército brasileiro fortalecido, né, e seria responsável pela defesa aí das fronteiras nacionais e também pelo poder aí, né, em ações externas. A Guarda Nacional, com a função aí de fazer essa proteção pessoal do imperador. Os principais pontos que foram aí colocados por esses conservadores e que, né, Dom Pedro bem que aceitou, bem que gostou e bem que implementou, tá bom? Seguindo aqui, ele vai colocar o que foi este movimento, tá? Então, já aqui na pergunta mais direta, que movimento foi esse? Então, ele vai colocar que as medidas tomadas por Dom Pedro, tá, foram aí consideradas bastante centralizadoras, ou seja, ele colocou o poder todo na mão dele. O que desagradou bastante os liberais exaltados, que vocês vão lembrar deles, né? Uma das consequências foi a eclosão da Revolução Praieira em Pernambuco. O que foi esse movimento? A Revolução Praieira, turminha, foi um movimento ocorrido aqui, explicou para vocês, em 1848, tá? Em Minas Gerais e São Paulo também, além de Pernambuco, principalmente Pernambuco, que foi quem passou mais tempo, e também quem, né, levou esse movimento. O que eles pediam? Qual era a grande indagação deles aqui? Né? Justamente a restituição, né? E também a fragmentação desse poder que estava muito centralizado, né, na mão aí. Então, se afastasse aí dos ideais liberais também foi outro ponto, né? Era um outro pedido aí que Dom Pedro se afastasse desses ideais mais ligados à questão aí liberais, além, né, de uma descentralização maior de poder que estava muito concentrado na mão dele, com todas aí, né, as decisões passando e sendo tomadas por eles. Então, esse movimento teve esse pedido, vamos colocar assim, essa reivindicação, essa descentralização, além do afastamento de Dom Pedro II desses liberais, né? Quais foram os objetivos dos liberais nesse conflito aí? Os objetivos centrais foram combater a centralização, né, de Dom Pedro II, que a professora tinha colocado, né? Ou seja, pedir uma maior descentralização do poder que estava muito concentrado na mão dele, né? Além de melhores condições de vida, lógico, evidentemente, que era os pedidos sempre naquele momento ali de revolta. Seguindo aqui, meus amores, ele vai pedir, né, aqui para vocês fazer uma análise dessa afirmação, que fala sobre o período de Dom Pedro II aí no poder. Então, ele quer que você faça uma análise, né, dessas informações que ele vai colocar aí. Então, o sistema parlamentarista foi uma tentativa clara de centralizar ainda mais o poder, aproximando-se aí dos conservadores. Por quê, minha gente? Porque, com inspiração do parlamentarismo inglês, Dom Pedro acaba criando essa mesma ótica. Só que no parlamentarismo inglês, a figura, né, da monarquia fica só como um modelo, né? Fica só aí realmente como pose, como título. Não tem função aí, né? Só que no parlamentarismo que ele implementou aqui, essa figura da monarquia não ficava na mesma função. Ela tinha o poder moderador, então ela que decidia de fato. O que ele queria, né, que ele propôs com uma descentralização, né, porque teria um primeiro-ministro que ia governar e tudo mais, acabou servindo como centralização ainda maior. Por quê? Porque além desse primeiro-ministro que ia validar essas ações, né, mas tudo tinha que passar por ele. Então, de toda forma, ele que tomava a decisão, a última palavra era sempre dele, permanecia a mesma coisa. Mas a ideia dessa colocação aí, né, dessa monarquia foi justamente isso, né? Uma descentralização. Foi isso que ele colocou no discurso. Na prática não aconteceu, mas pelo menos no discurso era essa a ideia. O que foi o Gabinete da Conciliação no Brasil? Foi um gabinete criado para que esses dois grupos que passaram, né, esse período todinho se enfrentando, pudesse, né, ficar de uma forma mais calma nesse momento aí. Então ele foi criado, né, foi uma política criada aqui já no ano de 1853, que visava de toda forma impedir aí a disputa mais fervorosa que estava acontecendo ali. Além de não querer de toda forma esse gabinete aqui da conciliação a
proclamação, né, a ideia de república, que já estava muito mais, né, colocada, muito mais clara no território nacional, aí, essas ideias, né, republicanas. Então, as duas funções eram essa: fazer uma conciliação entre esses dois partidos que disputaram o tempo inteiro, além de impedir esse movimento aí republicano. Seguindo aqui, meus amores, na página 272, ele coloca assim, ó. Aqui fala um pouquinho sobre o Barão de Mauá, né? Analise seus principais feitos, né? Qual a função, né? Por que ele marca aí, né? Ele marca tanto a história aí. Então, esse barão aqui, além de ser um grande empresário, investidor, ele também, turminha, estava muito ligado a essa questão da modernização. E a ideia das primeiras indústrias brasileiras veio aí desse barão. Então, justamente já no segundo reinado, ele já vem com essa força total, justamente por isso. Então, seus principais feitos foram, né, aquele desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, a consolidação da economia brasileira, né, porque ele já vinha com essa ideia aí mais, vamos colocar mais à frente do seu tempo, tá bom? E aí, dentro dos seus principais investimentos, destacaram a construção aí, né, de estradas de ferros, né, e também outros investimentos ligados ao desenvolvimento brasileiro. Comente a origem do café no Brasil. Como se dá aí nessa produção que vai se iniciar e vai ser um dos últimos ciclos econômicos aí, né, do nosso país. A produção, né, do café iniciou-se aí de forma tímida ainda no século XVIII, no Rio de Janeiro, devido ao fato aí do solo, né, ser aí o solo ideal para esse cultivo. E aí depois, né, anos depois, ele vai se tornar aí um grande produto, se espalhando ali pela região sudeste como um todo, né, principalmente ali em São Paulo, Rio de Janeiro, né, mas em outras regiões também do território nacional, tá bom, turminha? Então, ele vai surgir justamente no Rio de Janeiro, mas depois ele vai pela região sudeste como um todo. Seguindo aqui, ele vai colocar, né, os principais produtos agrícolas para exportação. Isso vocês teriam que fazer a análise aí da página 259, tá? Então, aqui é uma questão realmente de análise do material. Vocês teriam realmente que voltar a essa página e fazer essa análise aí. Então, a Pro não vai nem comentar tanto, justamente porque era realmente retirada da tabela, tá certo? Então, vocês teriam que pegar lá a tabelinha e colocar esses principais produtos que estavam nela. A quarta, ele fala assim, comente essa afirmação, né? A afirmação que coloca aí o século XIX apresentou ao Brasil o cultivo do café, né? Um pouquinho antes, como a gente viu aí na introdução, né? Mas ele se torna um grande produto a partir disso. Para muitos historiadores e economistas, salvou a economia depois aí do declínio do ciclo da mineração. Vocês vão lembrar aí. Então, o café foi muito importante para a economia brasileira, tanto no processo do seu ciclo, né, como produto principal, como também na instalação do ciclo econômico da indústria. Então, no processo de industrialização, de fato, o café ele foi primordial. Por quê? Porque aqueles grandes barões que acumularam recursos no momento, turminha, do ciclo do café, foi quem conseguiu investir no processo da industrialização brasileira. Tá certo? Então, ele não só é o produto no seu ciclo, mas ele também dá a base econômica para o ciclo seguinte, que é o ciclo da industrialização brasileira. Por isso que o café foi muito importante para a economia brasileira, né? E para a história e construção também do nosso país. Tá certo? E aí seria o ponto que marca aí essa quarta questão. Além disso, ele vai falar um pouquinho sobre essas leis, né? São leis aqui do processo de libertação dos escravos. Então, ele pede hoje analisar aqui, né, 3 leis dentro desse contexto. Analise a lei, né, da tarifa Alves Branco, que foi criada em 1844, consistia aí na proteção econômica brasileira, aumentando impostos sobre produtos estrangeiros, principalmente produtos ingleses. Então, foi uma taxação que foi estipulada em torno de 60% para os produtos que não fossem brasileiros, para poder melhorar a nossa economia. A próxima lei que a gente vai comentar aqui vai ser a Lei Eusébio de Queiroz, turminha. Essa lei aqui foi criada em 1850,
tá certo? E veio aí depois da Lei Bill, né? Que foi uma lei inglesa que diz que poderia aí aprisionar, pegar qualquer navio que viesse com negros, né, no oceano. Então ele tinha essa liberação. A partir disso, né, como já não se chegava, ou pelo menos, né, com maior dificuldade para se chegar navios, né, negreiros no nosso território, foi criada a lei, né, Eusébio aqui de Queiroz, que tinha justamente a finalidade de proibir o tráfico de negro aqui no território brasileiro, tá certo? Ou seja, quem tinha negro poderia permanecer, mas não era mais permitida essa compra, né, desse negro aí que era chegado. E a lei de terras. Como eu falei para vocês, a partir do momento que se cogitou essa libertação dos escravos, lembrando que o Brasil foi um dos últimos a fazer esse processo de libertação, tá, dos escravos, então eles tinham que pensar numa forma de manter o padrão aí dessas elites. E aí a forma que eles encontraram foi justamente essa. Lembra que eu falei para vocês? E tornar a terra cativa. A lei de terras era a lei, né, que colocava que a partir daquele momento só poderia ter terra quem comprasse. Lembrando que antes dessa lei, a terra ela era doada. Tá bom, meus amores? Então, quem recebeu as terras até aquele momento tinha que assinar, fazer uma documentação sobre ela. Quem não fizesse aquela documentação, as terras seriam devolvidas ao Estado, né, chamadas terras devolutas, e quem quisesse terra a partir daquele momento da lei de terras teria que comprar. Né, portanto, só poderia ter terras quem tivesse, né, condição a partir daquele momento. Então, os escravos, como já ameaçava essa libertação, não poderiam comprar. Então, foi basicamente essa a lógica aí. Ela foi criada em 1850, tá bom? Essa lei aí. Seguindo, nós temos mais alguns pontos para comentar aqui, falando um pouquinho da Guerra do Paraguai. Qual foi a ideia aí da Guerra do Paraguai? Havia uma disputa pelo controle do Rio Prata, como a gente já comentou, que tinha em seu curso seguindo em direção aí ao mar. Como o Paraguai não tem, na verdade, né, esse acesso ao mar, ele queria dominar essa região. E aí ele entrou em conflito aí, né, com a chamada Santa Aliança, né, que fizeram parte a Argentina, o Uruguai e o Brasil, que lutaram contra o Paraguai nessa guerra aí, foi uma guerra extensa, né, com vitória dessa aliança de fato aí. Bom, meus amores, então essa guerra aí também é um dos conflitos que marcam aí esse processo do segundo reinado. O século XIX, né, marcou aí um período de crise no sistema escravista. Isso é fato. Reflita e comente esse fato. Essa crise já vinha realmente uma pressão externa para uma libertação de escravos, né, que seria aí o caminho natural, e também principalmente pela pressão inglesa, né, que precisava aí realmente de mercado consumidor. E também a introdução de novas culturas de produção, né, e a própria industrialização forçaram, né, a esse processo de libertação aí, que foi um processo que ele foi se arrastando a partir de várias leis, ele não acontece aí, né, de uma hora para outra. Então foram sendo criadas várias leis para poder, né, acostumar, vamos colocar assim para vocês entenderem, os grandes barões do café a esse processo de libertação, que era um processo aí natural, até porque todos os demais países já tinham passado por esse processo de libertação aí desses escravos, ok? E aí a gente vai comentar essas leis aí nesse processo de libertação. A lei do ventre livre era a lei que dizia, né, que a partir daquele momento os filhos, né, de escravos nasceriam livres. Uma lei que não funcionava efetivamente, porque quando a escrava, né, tinha um filho, ele tinha que ficar até 21 anos, né, sobre o domínio dela. E que, portanto, tinha que ficar junto com ela. Então, tinha que trabalhar para poder, né, se alimentar. Então, continuava como escravo ainda, só que no papel, né, oficialmente, ele não era mais escravo a partir dessa lei. A lei aqui, né, de Saraiva Cortegipe era aquela lei que dizia que aquelas pessoas com mais de 65 anos, a partir daquele momento, seriam libertas. Só que como a escravidão era um sistema muito perverso, praticamente nenhum negro chegava a 65 anos. Então era lei aí só para inglês ver, como muitos chamavam aí. E a última lei nesse processo vai ser a Lei Áurea, que vai ser a lei que liberta, de fato, os escravos, né, em
né, 888, tá, gente? Um ano depois, a gente tem a Proclamação da República, muito influenciada por conta dessa lei. É importante que vocês lembrem também. E essa lei, ela liberta os escravos, mas ela não organiza, não pensa como é que fica o pós, né, desses escravos aí, como é que eles ficam depois dessa libertação. Então, é muito importante que a gente observe e analise tudo isso. Então, a gente finaliza a nossa aulinha, tá, de correção. Aí, aproveitem, né, fiquem com Deus até o nosso próximo encontro.